qual goiano apresenta o melhor futebol nesse momento da temporada? O Goiás está na liderança da competição, mas está sendo criticado. Vem de derrota aí para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então, por exemplo, se eu desse opinião aqui, coisa que eu não faço, você sabe muito bem disso, eu não colocaria o Goiás como principal futebol, né, das equipes goianas, não. Para mim, tem outras equipes jogando mais futebol do que o Goiás. Mas o que os nossos meninos pensam aqui? É o Goiás? É o Atlético? É o Vila Nova? Não é um debate, né? A proposta do debate aqui não é matemático. É sobre futebol, sobre atuações, sobre rendimento. Qual equipe goiana apresenta o futebol melhor nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro? Vila Nova, Goiás ou Atlético? E você de casa também, é claro, está convidado para deixar a sua mensagem, para deixar a sua participação e para deixar também a tua opinião, tá? Já aproveita e sapeca like também. Você está no FM 90.7, tem o nosso WhatsApp, tá aí na tela, 629-9980-8807. Qual goiano está apresentando o melhor futebol nesse momento da Série B, nesse momento decisivo da segundona? Começa por você, cracaço Danilo Dias, chega pra cá. Quem tá te convencendo mais nessa 24ª rodada da Série B, Danilo? Boa tarde, craque! Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana pra você, uma boa terça-feira. Pro maestro, o ídolo, Carlos Eduardo Tim também, pro Nivaldo Carvalho, pra toda a nossa equipe que está ali a postos trabalhando e também pro nosso time aí de audiência que nos acompanha diariamente, tanto na frequência quanto no canal do YouTube. Muito bom. Thiago, veja bem, o Goiás e Vila estão bem igualados, né, no atual momento, digamos assim. Até porque nos últimos 15 pontos, ambos os times colecionaram 7 desses possíveis 15. Já um recorte um pouco maior, nos últimos 10 rodadas, estão exatamente iguais também, 15 pontos cada. Ou seja, eles estão aí conseguindo 50% dos pontos disputados. De 30 pontos, ganharam 15 os dois, nos últimos 15 ganharam 7, digamos assim que é quase a metade também. Então, nós podemos dizer, se pegarmos um momento mais recente, é esse que eu trago e para muitos aí podem estar questionando, né, o Goiás. Eu mesmo até trouxe aqui um tema no último debate, que a última partida que eu realmente vi e gostei de ver o Goiás em campo foi diante do Cuiabá. Fez 3-1 jogando, até sofre o empate do Cuiabá, depois consegue se soltar no jogo, o goleiro Tadeu faz uma boa prestação, os 3 setores também, e depois de lá pra cá eu confesso que eu não me lembro assim, de um jogo bem conseguido do Goiás, mas também é fruto dos outros times, estão estudando mais, o Goiás está tendo problema no seu sistema defensivo, está concedendo muitos gols, e gols para times que quase nem sequer faziam tanto assim. Prova disso foi o Botafogo de Ribeirão Preto, era o segundo pior ataque dessa Série B, atrás apenas do Volta Redonda. Então assim, o sistema defensivo do Goiás vem concedendo muitos gols, só não concedeu pro time ruim do América Mineiro aqui em Goiânia, no pós-clássico, mas enfim, eu vejo que os dois times então estão nesse recorte exatamente igual. Então eu posso usar como critério o confronto direto, e nesse caso iríamos de Vila Nova. O Vila que venceu o clássico diante do seu maior rival, tem aprendido a jogar os clássicos nesses últimos anos, né, na era Hugo Jorge Bravo. Então se eu for pegar, eles estão bem iguais, digamos assim, mas um é líder, o outro é sexto, sétimo colocado, o outro tem que ganhar 10 jogos para subir, o outro só precisa de 5, 6, mas por esse momento a pergunta é muito clara: qual o time que está apresentando um futebol melhor neste momento? Os dois estão bem empatados nesse recorte pequeno e maior. O meu critério de desempate vai para o clássico, então eu vou de Vila Nova. 1h03 da tarde agora, tô abraçando o Chico Xavier de Souza. Fala, meu amigo, irmão Thiago Menezes, estou pescando em Ordália ouvindo vocês, abraço a todos aí. Ô Chico, eu conheço Ordália, é uma cidade não, é um distrito de Itaberaí. Eu fui aí na Folia de Reis na campanha de 2022 com o seu João Reis, grande João Reis Araújo. Comemos igual bobo de fazenda, terra boa, cidade maravilhosa, muita fazenda, muita prosperidade. Abraço aí a todos de Ordália. Luiz Gon também tá ligado, eu pensei que a pergunta fosse quem está jogando melhor, Atlanta dos Estados Unidos. Essa é a pergunta, Luiz. O Birajara Guimarães também tá ligado. Critérios tem que estar à frente. Manuel Francisco, sou vilanovense, mas o Goiás joga melhor, tanto que tá na frente. Alô, Juan Franco, o Vila apresenta o melhor futebol goiano sem comparação. Apresenta o melhor futebol do estado, sem comparação. Thiago Chalub, também tá ligado, abraço. Professor Fábio Queiroz também tá participando, o Goiás ainda tem o melhor futebol. Márcio Aurélio, também tá ligado com a gente. E o William Cortes Silva, também tá ligado, já deixou o like no YouTube, Rádio Band News Goiânia. Família, like. Hoje a gente tem que bater essa meta aqui, viu? Dá aquela fortalecida. Atenção, trabalhador, você está sentindo que o seu salário já não compra mais o que comprava no passado? Ah, gente, isso é por conta dos juros altos.
Se você tem financiamento de veículo, dívida de cartão de crédito, não espere o problema aumentar. Procure ajuda agora mesmo. A Negociar é a única que tem convênio com instituição financeira e vai conseguir na hora uma redução da tua parcela para um valor que caiba no seu bolso. Parcelamento em até 60 vezes com possibilidade de quitação antecipada. A Negociar não cobra nada à vista, atendimento sem compromisso. Tire todas as dúvidas ligando agora. Atenção para o telefone 0800 999 0909. Com o timaço da Negociar, tudo fica muito mais fácil. O B15 Debate das Feras, oferecimento Hiper Moreira. Cuide da alimentação da criançada. Hortifruti é com o Grupo Moreira, completo, variado e saudável o ano todo. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E Fricó, a linguiça mais gostosa, receita de deliciosos momentos. O Maestro Tim chega aqui para discussão também, porque eu acho que esse debate aqui ele tem potencial, viu? Ele vai dar pano para manga. Porque é uma pergunta muito subjetiva. Nem sempre o melhor futebol tem os melhores resultados. Como assim, Thiago? Você tá maluco? Você está perturbado, Thiago Menezes? Não. Por exemplo, o time do Chelsea, ele ganhou sob o comando do Mourinho uma Liga dos Campeões diante de um Barcelona que apresentava um futebol esteticamente, plasticamente muito mais bonito. Muito mais bonito. O Palmeiras ganhou uma Libertadores da América com futebol feio diante de um Flamengo que jogava um futebol mais vistoso. Então são coisas da vida. Um Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain também na força da organização, né, no Mundial de Clubes. Então nem sempre o melhor futebol mais vistoso, mais bonito, esteticamente, né, mais agradável, ele é um futebol competitivo. Então tem equipes às vezes que não apresentam um futebol tão bonito assim, mas que conseguem resultados. Para você nesse momento, dia 2 de setembro, ano 2025, com 24 rodadas finalizadas na Série B para Vila Nova, Goiás e Atlético, qual goiano te convence mais? Qual futebol te agrada e te dá mais tesão de assistir? Futebol do Vila, futebol do Goiás ou futebol do Atlético? Mata essa polêmica, mata a minha dúvida, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, um abraço meus amigos Danilo Dias, nosso Dedê, nosso comandante Nivaldo Carvalho, um abraço para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. É realmente uma pergunta bem complicada, Thiago, porque se a gente fizer um recorte dessa rodada, o futebol mais bonito foi do Atlético. Essa rodada, mas eu imagino que a sua pergunta seja englobando o campeonato todo, vamos dizer assim. O futebol do Goiás é um futebol de muita eficiência. É um tanto que o campeonato Pontos Corridos é um campeonato de regularidade e o Goiás tem sido até agora, tanto que é o líder, o mais regular. Ele teve eficiência, foi um futebol que muitas vezes não foi vistoso, não foi esse futebol bonito, mas teve a eficiência de conseguir a pontuação necessária para estar hoje numa situação bem tranquila dentro da competição. O Vila Nova, para mim, faz um futebol mais bonito quando joga em casa. Dentro do Oba, para mim, o Vila é um time que joga bonito, na maioria dos seus jogos, consegue vitórias, com exceção naquele momento que teve aquela oscilação muito ruim, naquela sequência de 5 derrotas ali, dessas 5, se eu não me engano, 2 foram dentro do Oba, pro Novo Horizontino e pro América Mineiro, aí sim o Vila não foi bem, mas na maioria das vezes que o Vila joga dentro do Oba, o Vila joga bonito, joga bem e também tem essa eficiência. Então é uma pergunta realmente que ela é muito complicada, porque eu prefiro a eficiência. Eu prefiro o resultado do que a beleza. Para quem está no meio do futebol, tanto que você pode ter certeza, o torcedor do Goiás, se perguntar para ele se queria que o Goiás estivesse jogando bonito, estivesse lá na 10ª colocação, ou que queria, da maneira que está, ele sendo líder, não jogando tão bem, mas liderando a competição. Tenho certeza que o torcedor esmeraldino ia preferir da maneira que está, liderando a competição. Então a questão da eficiência, para mim, no futebol, ela pesa mais do que a estética. Mas em termos de relação de beleza, aí cada um tem o seu critério, eu vou ficar com o Vila Nova justamente porque dentro do Oba, para mim, muitas vezes, o Vila faz um futebol mais bonito. Perfeito, 1h18 da tarde agora, 1h18 em Goiânia, bombando o nosso debate das feras. O pessoal tá participando aqui, e aqui na Band News é assim, deixa o like, a gente sapeca mesmo. Tem também a possibilidade do superchat, gente. Não fica com vergonha não, você tem R$5, ajuda a obra. Você tem R$3,50, fortalece a obra. Thiago, eu tenho R$15, ajuda a obra. 100 mil, como 100 mil. Ajuda muito mais a obra, muito mais a obra. Com 100 mil você leva uma foto nossa aqui, toda a foto que você quiser. Cueca, sunga, o Tim sem camisa, o Danilo Dias também, Nivaldo Carvalho, com Serecotec. Então assim, fica à vontade, amigo. Ajuda, fortaleça a obra, mandando aí o superchat pra gente, tá bom? Like, muito superchat pra gente. Marcelo Ribeiro, elogiando aqui a nossa beca. Obrigado, Marcelinho, tamo junto. É lá da Filé, o Moda Homem.
Humberto Carvalho, a verdade é que o futebol brasileiro está fraco. Até a Série A não tem futebol bonito. Por isso, Thiago, eu entendo a opinião de vocês. Lindomar Alves Pereira, Thiago Ordália é um distrito de Itaúsu, não de Itaberaí. Ô, meu amigo, é verdade, é porque fica na divisa, né? Eu pensei que fosse em Itaberaí, mas fica ali entre as duas cidades. Hélio Divino também tá ligado. Rafaelinha de Oliveira, escutar que o Goiás é o Flamengo da Série B, dói os meus ouvidos. Reginaldo Gregório, abraço a todos da live. Um abraço aqui também pro Manuel Francisco. Tá ligado? Você leu minha mensagem, vou deixar o like, viu, Thiago? Ô, mané, é assim, você me ajuda, eu te fortaleço e a gente vai sendo feliz aqui na maior audiência proporcional do Rádio Brasileiro. Quero a opinião também do Nivaldo Carvalho, mas antes eu tenho que falar que a Atlanta Contabilidade tá demais. Para você que tá afim de tranquilidade, é importante que você foque apenas no que importa, que é o crescimento do teu negócio. Deixe toda a parte contábil para a Atlanta Contabilidade, ela vai resolver o seu problema. Entre em contato pelo WhatsApp ou ligando 62982360008, 62982360008. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. Mega promoção da Bater Shop, gente. Bateria Cedelx 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. A Camargo, referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, bancais e muito mais. A Camargo, parceira de quem produz. 6232-7266. Acesse acamargo.com. E Primeira Mão, o mês de setembro começou e as lojas da Primeira Mão Seminovos têm incríveis condições para você comprar o seu carro. São 3.000 opções para você escolher. Escolha o seu carro e seja feliz com a gente. primeiramãosaga.com.br. 1h21, Nivaldo Carvalho está chegando, enquanto você vai deixando o seu like. Comandante, essa discussão é uma discussão muito interessante, né? Eu vou te contar uma coisa aqui e você não espalha para ninguém, não. Eu estou extremamente decepcionado com o futebol dessa Série B. Ontem eu vi Vila Nova e Chapecoense, a Chapecoense vai subir, pelo menos a tendência. E um futebol pobre, Coritiba um futebol pobre, Goiás lidera a competição de ponta a ponta com futebol pobre, Vila futebol pobre, Atlético futebol pobre, Atlético Paranaense, então assim... Só que você vai pra Série A, feras, e tá pior. Nem o Flamengo tá jogando futebol vistoso, Palmeiras não joga futebol vistoso, então assim, é o momento do futebol. Jogo bonito, né? Com imposição, com parte ofensiva, com parte técnica. É só no campeonato inglês, cara. E olhe lá, tem jogos também que você não vê isso. Mas enfim, Nivaldo, a pergunta é o momento. Atualmente, qual goiano te convence mais? Qual goiano tem apresentado o futebol mais vistoso nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Alô você, superfera do Rádio Brasileiro. Boa tarde, meu comandante. Fala, Nivaldinho. Boa tarde, Thiago. Um grande abraço a todos, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Não, e se você for projetar isso pro futebol mundial, é a mesma coisa, viu? Hoje você não tem um grande jogador. Não tem mais. O Messi tem 38 anos, não é mais aquele... E o Cristiano Ronaldo tem mais de 40, não é mais aquele. Então não tem mais aquela grande figura individual. Não existe mais aquela grande figura individual. Não existe. Então o futebol ele está empobrecendo cada vez mais. Antigamente você ia no estádio para ver um jogador. Né? Eu vou no estádio para eu ver aquele jogador. Aqui no nosso futebol mesmo, você ia no estádio para ver determinados jogadores. Hoje você não vai nem a pau. Você tem que entender que nós estamos analisando uma Série B, uma segunda divisão. Então você não vai ver isso. Não tem jeito. Os jogadores são de segunda divisão. A série é de segunda divisão. Então você não vai ver jogaço, aquela coisa clássica. Não vai ver. E diante disso, o time que pratica o melhor futebol é o Goiás. É o time que é mais eficiente, que tem mais pontos. É o time que dentre os nossos tem mais vitória. É o time que entre todos tem mais vitórias, 13. O outro, abaixo dele, os outros dois são 12 vitórias, né? O Curitiba e a Chapecoense. Então, o time que pratica o melhor futebol é o Goiás, sem dúvida nenhuma. É a equipe que... Porque o futebol é assim, nós vamos fazer o campeonato tal. Qual que é o objetivo? É quem tiver mais pontos e atingir o seu objetivo.
Mas É a assim. pergunta dele, Nivaldo, é quem joga nesse momento. Não, futebol Goiás- bonito. Futebol bonito. O Goiás, ele é líder. Como o Mirassol. Vamos pegar o exemplo do Mirassol. Ele apresenta o futebol mais bonito da Série A, mas não tem mais pontos que o Não, Flamengo. ele fez muitas perguntas dentro de um. É o mais bonito, mais eficiente. O mais bonito Não, é o Mirassol, o eficiente é o Cruzeiro Goiás. tá jogando bem, não é líder. Então, assim, se for pegar, o Goiás é o mais eficiente, é o mais objetivo dessa Série B. Não, o Goiás, campeonato de hoje, regularidade, o Goiás é o mais sem regular. sombra de dúvida, mas nesse momento Mas eu o recorde entendi. assim, mais Você quer curto, falar em termos de beleza Mas estética? não, a pergunta é o melhor futebol, em todos os Não, pontos. o melhor é o Goiás, aí. Eu tenho dificuldade, e aí eu tô fechado com o Nivaldo até o fim em relação a isso. Quantos pontos a mais o Goiás tem em relação ao Vila Nova? 10. São 10 pontos. Certo. Eu tenho dificuldade em falar que uma equipe que tem 10 pontos a menos apresenta um futebol melhor. Não, melhor. sabe por quê? Então, sim, Mas eu nós não não tenho entendemos dúvida então a sua que o Mirassol- pergunta. Não, mas eu a entendi pergunta é futebol essa mesmo. bonito, porque pra Não, mim, é dentro futebol do melhor. Oba, na minha visão, Mas o o Vila campeonato faz não é um só no futebol Oba, né, bonito. Tim? Não, pois é, por isso você perguntou de bonito. Então, beleza estética, essa rodada o Atlético foi melhor. mas- Quem fez o melhor futebol dessa Tem que rodada? mudar a pergunta ali. do rodapé. Entendeu? O melhor, A pergunta tá clara, gente. É o o melhor, melhor futebol. o Neste melhor momento, futebol olha lá. neste momento foi o do Atlético, então. Neste momento. Reveja aqui, porque jogou muito bem diante do Amazonas, não teve susto, jogou bem. Gente, mas o Só- melhor, mesmo assim, tio, Agora, o no melhor futebol, campeonato- o melhor futebol é aquele que leva a Falei, vitória. Se a o gente resultado pegar essa final. última rodada, o melhor futebol não foi do Goiás perdeu. Não, tio, mas Não, falando de campeonato. mas não tem recorte. Mas O por isso que a melhor, o pergunta, melhor ela futebol. ficou invasiva. Ela ficou vazia, ela não é direta, ó. Quem faz o melhor futebol da 24ª rodada? Não, mas, Entendeu? mas ele- Então, assim, a pergunta é porque o campeonato não. todo, Ué, mas nós eficiência estamos é uma analisando coisa. a Série B, ué. Não, mas eu Custo, fui buscar mas um recorde de eficiência, 5 a 10 jogos. eu coloco o seguinte, eficiência é uma coisa. Se a gente pegar o recorde dos últimos 5 jogos, o Atlético fez mais pontos que Vila e Goiás. Exato. Não, mas O Atlético fez o eu tô Isso que entendendo. a pergunta tem que ser A pergunta não é na direcionada. Série B, Thiago? Série B. É na Nesse Série momento B, da ué. temporada. Você falou momento. Não, mas Você falou gente, momento, tá lá, não pipoca pro Não, Nivaldo, mas- não. não, mas Você nesse falou momento- momento. Gente, mas é uma Não questão. bambeia pro Nivaldo, não. É uma escrita questão ali. tão Aqui, ó, clara. aqui atrás não, de mas mim aqui, só ó. um instantinho aqui. A semântica Momento da é palavra. momento, Não, meu campeonato amigo. é campeonato. Mas aí vai muito da tua interpretação. O momento recorde da de temporada, menor pra tempo. mim, é um recorte de tudo que viveu até agora, de tudo que a gente viveu até agora. Porque Aí você eu, pegar a eu, por temporada, aí exemplo, já muda de novo. eu, por exemplo, você viu a Copa de 82? Eu acho que não, Ih, né? foi a primeira Copa que eu vi. É, Assim, eu pois tenho, é, tenho pois é. boas lembranças. Quem Quem foi o futebol mais bonito, né? A seleção que jogou o futebol mais bonito foi a seleção brasileira, mas no entanto, quem foi a melhor seleção foi a da Aí, Itália, quem foi a mais acabou eficiente? ganhando a Copa. Aí que Certo. entra, Ela foi mais justamente. eficiente. O futebol da Copa de 82 do Brasil foi o mais bonito. Aquele encantou o mundo. A gente vê um Guardiola, que é o maior técnico do momento, elogiando aquela seleção até hoje. Até hoje. Agora, a eficiência foi a Itália. Porque quem pratica o melhor futebol da Série B, sem dúvida nenhuma, é o Goiás, gente. pergunta foi essa, Tem o 13 melhor- vitórias, sofreu apenas 5 derrotas. É verdade que o CRB, por exemplo, ele sofreu apenas 6 derrotas, certo? Teve um time aqui que sofreu menos derrotas do que ele. Teve, aliás, 2 equipes menos derrotas do que o Goiás. O Remo, que sofreu 5, e o Curitiba, que sofreu 5 também, certo? Mas o Goiás, pela pontuação, é o time que pratica o melhor futebol na Série B, ué, pelo amor de Deus, aí. Eu assim, O igual eu melhor falei, futebol, sim. Quando ele fala eu tenho neste dificuldade momento, de falar com a equipe que tem 10 pontos a menos que o líder da Não. competição pratica o melhor Na futebol, sua mas respeito apresentação, vocês. eu vou lembrar, depois você gosta sempre de ouvir, a sua apresentação hoje, você falou assim, você ainda fala do Goiás. O Goiás é líder, mas não vejo o Goiás fazendo um futebol mais bonito. Você pode pegar aí. Sim, só na que o Vila sua também não tá apresentação. fazendo, tem um Então, Atlético. Justamente, mas se a gente for Esse falar é o de ponto. eficiência, é uma situação. é diferente. É Não, diferente. gente, mas beleza. o Vila Quando ele tem um traz futebol ali- plástico? Mas, Thiago, quando você traz neste momento aí, quer dizer que é um recorte menor. Não, mas me responde aqui, Danilo. O Dentro Vila do, tem um futebol Oba, plástico? dentro do Oba, pra mim, Goiás, sim, o Vila o tem um futebol mais plástico que o Goiás, por exemplo, dentro da Serrinha. Plástico No onde, momento, Tim? mas O tá- Vila também é um time resultadista. Não, a eficiência é uma coisa, beleza é outra. Tudo Isso aí bem, que mas você tá qual que é a falando. beleza no futebol do Vila em casa? Qual a beleza do futebol do É o Vila que em ele casa? faz, uma vitória tranquila. Ele ganha sem, com Tranquila? imposição dentro do Oba. Quantas pra mim, goleadas que o Vila tem em casa? sim. Mas tio? quantas goleadas que o teve no campeonato? Quantas Não, goleadas teve o não, mas Atlético? você tá, Quantas goleadas? Eu falo esteticamente. você pensou o Vila Nova pra fazer uma análise, pra Justo. argumentar em cima do Pra Vila. mim, Quantas goleadas o Vila aplicou no Oba? Mas muitas vezes você não precisa fazer um futebol bonito e golear.
Você pode jogar bem Não, sem mas você golear. falou de vitória Por tranquila. exemplo, o Atlético fez uma vitória domingo tranquila. Você Foi 2-0, não foi goleada. Você falou de vitória tranquila do Vila Nova no Oba. O Vila sempre Contra a passou Chape, sufoco. contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Paranaense, contra o Atlético Goiás. Paranaense, contra o Clássico, contra o Goiás. Foram todas vitória vitórias. tranquila? Contra o Goiás? Contra o Goiás? Com o House fazendo lambança uma atrás da Qual outra. chance que o Goiás teve no jogo? Lembra aí? Várias. Qual? Lembra Várias. uma? Vou te lembrar uma. aquela do Gava que o House bateu na Que trave. passou por fora, sim. Mas eu vou te lembrar uma, porque você não tá lembrando. Nos acréscimos, uma cabeçada do Benítez. Fora isso, o Vila não sofreu hora nenhuma no Clássico. Contra o Atlético Paranaense foi tranquilo, contra a Chape, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então o Vila, pra mim, dentro do Oba, fez futebol mais bonito, esteticamente falando. Agora, não existe vitória tranquila quando o placar é magro, porque você viu uma domingo cobrança o Atlético ganhando numa placar magro. numa cobrança de falta, numa cobrança de escanteio, pode acontecer Você um pode tomar um rebote, empate. você toma um gol e vai pro Beleléu. Vou repetir pra você, acho que você não viu o jogo de domingo do Atlético. O Atlético ganhou de 2-0 tranquilo. Foi. Tranquilo. Eu vi o jogo. Eu vi o jogo. Segundo tempo, Mas, foi gente, mas contra o Amazonas, Mas cadê a pelo amor Mas de Deus, ganhou, aí, você tá contra o falando que não tem, Amazonas, ué? Goleado esse nome Você de tá muitos falando que gols. não tem? Controlar o jogo. Então eu tô te mostrando que tem. Vitória tranquila com placar Goiás de controlou o 2-0. jogo contra a Ferroviária, teve uma dificuldadezinha, mas controlou, ganhou de 2. Jogo, fato consumado tem, fato consumado. Agora você com placar apertado de 1-0, não é tranquilo. Você pode sofrer um gol numa cobrança de falta, numa cobrança de escanteio. Uma falha Agora defensiva. terminou o jogo, não, a vitória foi tranquila. Pronto, mas o que fala é o final da O partida. fato foi consumado.